E ontem, primeiro clássico do ano, o Vasco enfrentou seu maior rival, empatou em 0-0 e após a partida, quem foi para a entrevista coletiva foi o Emiliano Dias. E ele rasgou o verbo, soltou os cachorros sobre a situação como está o futebol do Vasco, exigiu reforços, assim como a torcida do Vasco, já que a situação começa a ficar bem problemática visando o restante da temporada. Vamos falar muito sobre isso, os jogadores que o Vasco vai ter de desfalque para a próxima partida, aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, um recado. A 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não tem uma plataforma para fazer apostas esportivas, faça na 1xBet. O link está no primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e ainda vai ter um bônus de R$ 1.530. Faça o seu cadastro na 1xBet e aposte em todos os esportes. 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira. Segundou, começou a semana, vamos falar muito do jogo de ontem no Maracanã e eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, deixar o like nesse vídeo, acionar também o sininho das notificações. Como é que deixa o like? É só clicar no curtir, tá vendo essa mãozinha aqui, ó? Clica no curtir que é importante demais e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco jogando ontem pela 6ª rodada do Campeonato Estadual Taça Guanabara no Maracanã, com seu mando de campo, empatou em 0-0 com o Flamengo, seu maior rival aqui no Rio de Janeiro. 0-0, um jogo bem movimentado. O Vasco no primeiro tempo teve poucas movimentações, mas teve boas chances de abrir o placar, duas com Pablo Verratti de cabeça. Uma, inclusive, o Léo Pereira tirou em cima da linha. O Flamengo, depois do intervalo, tentou trocar jogadores, mas o Vasco também foi incisivo, perdeu mais uma oportunidade com o Pablo Verratti e quase perto do final do jogo, o árbitro acabou dando um pênalti, você está vendo aí o lance. Para mim, o João Vitor toca primeiro na bola, você está vendo o vídeo e agora a imagem divulgada pelo lance, praticamente está ali, você vê claramente que o João Vitor toca primeiro na bola, tanto que a bola muda de direção e depois acaba tocando no Arrascaeta, mas o árbitro marcou o pênalti. Mas o pênalti foi cobrado pelo Gabriel Barbosa e o Léo Jardim fez uma ótima defesa, defendeu o pênalti e garantiu o 0-0, um ponto na tabela. O Vasco agora tem 9 pontos, mas está lá embaixo. 7º colocado, mas pode vencer o próximo jogo e voltar ao G4, já que está todo mundo muito embolado na tabela de classificação. E após a partida, o Emiliano Dias avaliou o jogo, o time do Vasco e projeta situações complicadas com desfalques para o Vasco nas próximas rodadas. Confere só. Sí, el time comenzó por ahí sufriendo los primeros 10 minutos hasta que el Chimi encontró la situación y el manejo por ahí del juego, las más claras hallo que la tuvimos nós. Y sí, falei, el Vasco, el clásico se juega diferente, es guerra. A veces no se puede jugar bien, enfrentamos al mejor Chimi de Sudamérica con un entrenador de elite, no era fácil. A gente está en proceso de armado y no era fácil jugar este tipo de juego en plena preparación. Mas fiquei muito contente com o grupo porque sempre botou a cara como sempre. E toda vez que o Vasco joga, no dia seguinte tem análise completa e bem embasada dele. Jean Faísca chega agora nesse Bom Dia Gigante para analisar esse empate em 0-0 com o Flamengo. Conta pra gente, Jean, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco ontem empatou em 0-0 contra o seu principal rival. Diante das dificuldades que todo mundo já sabe que o Vasco enfrenta nos últimos anos, pela questão da qualidade dos elencos, eu acho que a estratégia que o técnico Ramon Dias utilizou no dia de ontem foi a mais acertada. O Vasco que iniciou a partida com 3 zagueiros, com o Medel na sobra, como se fosse um líbero, só que era um líbero que não passava à frente, não dava início às jogadas. Quem era o responsável por fazer isso era o Jair, que infelizmente logo no início do jogo acabou sentindo uma contusão e saiu. Aí entra o Matheus Carvalho,
que até faz um bom jogo, se a gente pegar aí os 90 minutos, começou um pouquinho mal, errando alguns passes, também não é fácil, não está habituado a esse tipo de jogo, depois melhorou principalmente na marcação. Um primeiro tempo que o Vasco teve dificuldade. Se a gente parar para olhar, pouquíssimas vezes o Vasco pisou no último terço do campo, no primeiro tempo, com 3 jogadores. Era sempre um chute para frente para o David sair na corrida, o Payet tentando a aproximação de alguém e o Verratti brigando com os zagueiros. Algo que é corriqueiro nessa equipe do Vasco. Quando você enfrenta uma equipe igual o Flamengo, a gente até entende esse modelo e ontem deu certo. Porque com a bola rolando, quem perdeu aí as 2 principais oportunidades foi o Verratti. Estava claro para fazer o gol e infelizmente não conseguiu fazer. E no final, o Léo Jardim acabou pegando um pênalti ainda do Gabriel Barbosa e o resultado ficou 0-0. Fica claro que o Vasco, para esse tipo de jogo, pela raça, pela camisa, pela disposição, consegue igualar. O problema é que esse modelo de jogo, praticamente baseado na individualidade do Payet e nos cruzamentos do Piton, é algo que é pouco, principalmente quando a gente enfrenta adversários que não têm o poder do Flamengo. Eu não posso ficar dependendo apenas dos cruzamentos do Piton quando eu vou jogar contra o Nova Iguaçu, quando eu vou jogar contra o Bangu. Por exemplo, agora já no jogo da próxima quinta-feira contra o Audax em Manaus, o Payet está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Jair também provavelmente estará fora. E aí como é que faz para montar essa equipe? O Vasco precisa de mais repertório. E esse maior repertório, eu acho que passa um pouquinho pelo Ramon Dias, sei lá, 20%, mas 80% é claro pela falta de peças. Fica muito claro que o Vasco precisa qualificar a sua equipe, principalmente volantes e atacantes. E para encerrar meu comentário por aqui, gostei muito da entrada do Adson. Um jogador que tem uma casca, um jogador que não sentiu um jogo. Um cara e eu falei isso na live ontem à noite, um cara quando tem mais de 100 jogos com a camisa do Corinthians, você acaba ganhando uma experiência, mesmo sendo novo, que você não sente a partida. Que seja feito um bom trabalho físico no Adson, que parece que vai ajudar, e ajudar muito. Essa pobreza técnica que o Vasco apresenta do meio para frente. E com certeza o destaque do Vasco ontem na partida, além dos belos lances de Payet, foi a defesa do Léo Jardim no final do jogo, garantindo o empate em 0-0. Você está vendo uma foto aí divulgada pelo Vasco da defesa do pênalti do Léo Jardim ontem, garantindo esse placar. E o Léo Jardim, após a partida, falou sobre como é o trabalho que ele vem sendo feito junto com o pessoal que trabalha com ele na preparação de goleiros para pegar um pênalti também, falando um pouquinho do Vasco na temporada 2024. A gente, com a ajuda dos nossos preparadores de goleiro, a gente busca sempre estudar e tentar ter alguma base do que eles podem fazer, mas dentro da partida entra muito como é que tá o andamento do jogo, e fico feliz de poder ter defendido o pênalti e poder ajudar a equipe a sair com um ponto. Foi um jogo muito difícil, disputado, mas eu acho que valeu o empate. Obviamente a gente gostaria de estar tendo resultados melhores, mas como você falou, é o começo da temporada ainda, a gente tem algumas situações que a gente precisa ajustar. É continuar trabalhando, a gente ainda tem alguns jogos pela frente, continuar trabalhando, focado, que as coisas vão melhorar. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, em nome da Tornado Têxtil, a maior loja que vende matéria-prima aqui em Nova Friburgo, para você fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness. Entre em contato com a Tornado Têxtil, está aqui o endereço deles, o endereço também no Instagram, e você pode fazer confecção de todas essas roupas com as matérias-primas de melhor qualidade da Tornado Têxtil. Ainda vai ter um atendimento de alta qualidade. Tornado Têxtil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco não vai poder contar na quinta-feira com o meio-campo Dimitri Payet. Ele recebeu o cartão amarelo, o terceiro está fora do jogo contra o Audax na quinta-feira na Arena Amazônia. Quem também não deve ir para esse jogo é Pablo Verratti. Após a partida, o Emiliano Dias revelou que o jogador tem uma fissura na costela e por isso deve ficar até de 3 jogos de fora para poder se restabelecer e voltar o mais rápido possível. E quem fez a sua estreia ontem pelo Vasco foi o atacante Adson. Entrou no segundo tempo, entrou até bem, fez algumas boas jogadas, muito elogiado pelo Emiliano Dias após a partida, e ele pode sim ganhar uma nova chance contra o Audax na quinta-feira na Arena Amazônia.
E mais uma vez eu vou trazer aqui o Emiliano Dias. Ele coloca o dedo na ferida e fala sobre as posições mais carentes e que ele já pediu a Vasco da Gama SAF contratações importantes para esse time do Vasco. Fique ligado porque a fala dele é importante sobre essa questão de reforços para o Vasco para essa temporada. Bueno, a gente já falou que precisamos um delantero mais, um volante e um extremo por izquierda. Esas son las posiciones que por ahí con la lesión de Paulinho y con la venta de Marlon y Peck, que la gente no contaba con eso, entonces tenemos que reforzar un poco esa zona. Vuelvo a repetir que a gente está muy contento con el grupo, más se fueron jugadores importantes y tenemos que reforzar para hacer un Vasco más competitivo y poder hacer lo mismo que se hizo el año pasado después del segundo semestre, algo que fue uma campanha muito boa. E sobre essa situação de reforços, eu vou trazer aqui nesse Bom Dia Gigante ele, Flávio Dias, para dar todos os bastidores de como está essa movimentação em relação a reforços, inclusive o nome de um atacante que apareceu ontem, ele vai trazer detalhes para você. Mas antes, um recado da Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, que vende produtos importados como relógios, joias e também perfumes. E você vai acertar o presente para a pessoa que você gosta entrando em contato com a Pompador, indo lá e comprar esse presente. Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E sem mais delongas, chega ele, Flávio Dias, para falar sobre essa questão de reforços. Conta pra gente, Flávio, bom dia. Bom dia, Emerson Rocha, bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Empate em 0-0 ontem no Maracanã e ficou bastante claro, falado inclusive pelo Emiliano Dias depois do jogo. A gente já tinha informado, né? O Vasco precisava de jogadores para o ataque. Precisava de um jogador para ser sombra para Verratti e um atacante agudo pelo lado esquerdo. Sim, existem essas necessidades. Expectativa, porque com a contusão de Paulinho, o Vasco também vai buscar um meio de campo, mas agora com mais urgência, porque depende também da situação de Jair, jogador que saiu machucado logo no início da partida, preocupante, situação preocupante, mas o Vasco vai buscar esse jogador. Alexandre Matos sempre diz, depende da autorização da 777. Ele quer o jogador, ele quer mais de um jogador, na verdade, mas quer seguir aquilo que os norte-americanos determinam em relação a orçamento. Ele tinha um orçamento, ele usou o orçamento para contratar jogadores, houve um esticão de orçamento em relação principalmente às vendas de Marlon e Peck, o lucro líquido foi usado em parte também para contratar, mas agora, pela urgência principalmente do Paulinho e agora do Jair, há uma necessidade. Os scouts do Vasco selecionam no mercado jogadores principalmente pelo salário apenas, com empréstimo baixo, como é o caso do atacante Pedro Henrique, jogador de 33 anos do Inter de Porto Alegre. O empresário do jogador, Michael Portela, confirma que existe sim contato do Vasco para uma possibilidade do Pedro Henrique vir para o Rio de Janeiro. O jogador tem vontade de jogar no Rio, o jogador seria emprestado pelo Internacional até o final do ano, haveria uma possibilidade do jogador ir para o exterior, mas o jogador não quer. Ele veio do exterior para o Internacional vindo da Turquia, do Silva Sports, e não quer voltar. Prefere ficar realmente no Brasil. O Internacional até recebeu uma proposta, mas a princípio não aceita. O Vasco da Gama está em contato e o Pedro Henrique pode ser uma dessas opções, jogador de lado do campo, que joga muito pelo lado, jogador que faz gols, sim, tem qualidade para fazer gols e joga também como centroavante. Mas há uma busca por um jogador, um 9, até porque Pablo Verratti, como ontem informou Emiliano Dias, está com uma fissura também no peito em função de pancada e vai ser examinado e provavelmente vai ficar de fora dos 3 próximos jogos, em que 2 são clássicos, contra Fluminense e contra Botafogo. E aí é uma necessidade urgente do Vasco trazer um centroavante. E da mesma forma, um jogador por meio de campo. Está sendo buscado um jogador com essa característica, essa possibilidade de ser um jogador que chegue na área também. O Vasco vai ter o reforço hoje
praticamente certo no bid de Vitor Luiz, lateral esquerdo, e Kehler, goleiro, e a partir de amanhã, Pablo Galdames também deve estar em condição. Galdames, Vitor Luiz e Kehler, treinando com o grupo, não seguirão para a cidade de Manaus, mas há uma possibilidade que estejam liberados pela urgência, pela necessidade do Vasco ter jogadores para a partida contra o Fluminense, no dia 14, na quarta-feira de cinzas, no Maracanã. E para encerrar, unanimidade, inclusive houve um depoimento até do pessoal que faz a área de mídia do Vasco, Vasco TV, e também da fotografia, de que foram ao gramado do Maracanã para fazer fotos e foram impedidos. O pessoal que está ali cuidando do campo, pedindo para que eles não fizessem isso, porque o gramado chamou muito a atenção. O estado lastimável do campo do Maracanã. E o Flamengo e o Fluminense, que estão brigando aí por licitação, reclamando do gramado de grama sintética da W Torre do Palmeiras, deveriam cuidar um pouco mais do gramado do Maracanã, que ficou muito feio. Valeu, Emerson. Grande abraço. Fique bem, a gente se vê logo mais na nossa tradicional live das segundas-feiras. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, Pedro Henrique, ex-jogador do Internacional. É um jogador de 33 anos. Agrada, não agrada? Eu quero saber a sua opinião. E sobre o jogo de ontem, você achou que o Vasco foi bem ou foi mal? Esse 0-0 foi bom ou foi ruim? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, é importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez pedindo pra galera que ainda não é inscrita no canal, se inscrever no canal é importante, é de graça, não custa nada. Você se inscreve no canal, acione também o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e avisa pra todo mundo lá nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, que o Bom Dia Gigante está no ar e com muitas informações, hoje recheado de informações para você ficar muito bem atualizado. Eu quero agradecer a audiência de vocês ontem no pós-jogo, no pré-jogo e na transmissão, foi muito bacana. Também sempre no nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, tem Acorda Vascaíno hoje pela manhã e nas redes sociais que estão subindo muito no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Se inscreva também no TikTok, tá muito legal, a gente tem trazido muito bacana um material exclusivo para todas as redes sociais. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. A gente se vê. Hoje tem a tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, e eu conto com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!